Fala programa, aqui é o Adriano Alves do Illustra Code. Está começando agora mais uma aula do quadro Code Full, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. E nesta aula nós vamos aprender como criar um fundo desfocado, um efeito de vidro transparente, a qual deixa o fundo desfocado. Esse é um efeito bacana para você já começar a implementar nos seus projetos. Então nesta aula nós vamos aprender como que nós criamos este efeito somente usando o CSS. E você vai ver que é de forma bem simples, nós já podemos aplicar este efeito, tá ok? Então nós já vamos dar uma olhadinha no nosso navegador, do que nós vamos construir. Então basicamente, nós vamos ter uma imagem de fundo e em seguida nós vamos ter aqui uma telinha de login, onde vamos ter um espaço para digitar o e-mail e um espaço também para digitar a senha. Aqui não vai funcionar porque a intenção não é validar um formulário, como você pode perceber. Aqui atrás da telinha de login, a nossa imagem está um pouco desfocada. Em vez de nós desfocarmos a nossa tela de login, nós desfocamos o fundo. Então, independente de onde estiver essa tela, ela vai desfocar o fundo e não a nossa tela de login, tá ok? Já vamos dar uma olhadinha aqui no nosso código do que nós vamos construir. Primeira coisa que nós temos aqui é a parte do nosso HTML. Simplesmente nós vamos colocar um container. Deixa eu aplicar a indentação aqui. Aqui nós temos o container, que é toda a parte onde vai receber a nossa imagem de fundo. Nós vamos definir ela de 100% tanto a largura e 100% tanto a sua altura também. E aqui nós temos o nosso login, que é a telinha que vai ficar visível ali, vai ficar a parte de onde vai digitar o e-mail e também a senha. Em seguida, nós temos o nosso campo de e-mail. Aqui é um campinho básico de e-mail. Aqui eu coloquei texto, mas nós podemos colocar e-mail. E aqui nós temos o nosso campo de senha do tipo password para ficar oculto a senha ali para o usuário. E aqui um botão submit. Claro que aqui não irá enviar as informações porque nós precisamos definir, por exemplo, que esta tag vai receber form. E quando nós definimos form, então ele vai reconhecer que é um formulário de envio de informações, tá ok? Mas nós vamos deixar div, porque a intenção aqui não é validação de formulário. Então nós vamos deixar desta forma. Agora vamos dar uma olhadinha na parte do CSS. Então a primeira coisa que nós temos aqui é a parte de resetar o CSS básico que nós temos nos navegadores. A grande maioria dos navegadores vai ter alguns tipos de CSS. Então nós colocamos aqui, eu vou aplicar no HTML quanto também no body. Eu vou definir que a sua altura e a sua largura será de 100%, ou seja, eu quero que ele venha ocupar todo o meu navegador. E eu vou tirar o padding, vou tirar a margem e vou também tirar a borda padrão, tá ok? Então isso daqui sempre quando eu vou começar a digitar o meu código, eu coloco desta forma. Ou você pode colocar desta forma também. Colocar um simples asterisco e nós colocamos todas essas informações de padding, margem, border dentro aqui do asterisco, tá ok? É uma forma de resetar todo o CSS padrão do navegador. E logo em seguida nós temos a parte do container, que é onde vai receber a nossa imagem. E aqui eu defini a altura de 100% e também a largura de 100%. Qual será esse 100%? Será a medida do HTML e do body. Por isso que nós definimos aqui. Se eu tirar o width e o height aqui do nosso body, do nosso HTML, então não irá funcionar aqui porque ele não vai entender qual que é a altura total que ele está querendo definir aqui. Então por isso que nós definimos que a altura do HTML e do body será de 100%, principalmente a altura. E aqui nós temos o nosso background image, é onde nós vamos seletar a nossa imagem. E aqui eu tenho uma imagem de uma paisagem de balão e eu coloquei neste domínio. No meu domínio illustracode.com.br/assets/images/balloon.png. Eu coloquei PNG para ficar uma qualidade bem boa. E em seguida nós temos background size cover, tá ok? E se você não entende essa parte de inserção de imagem e porque eu coloquei size aqui, então aqui no card ou aqui na descrição vou deixar o link de um vídeo onde eu explico um pouquinho mais detalhes sobre a inserção de imagens e os tipos de propriedades essenciais quando nós trabalhamos com imagens em background, tá ok? E agora nós temos aqui as propriedades Flexbox. Se você não entende Flexbox, também vou deixar aqui no cards ou na descrição para você assistir duas aulas completas onde eu explico em detalhes sobre as propriedades Flexbox para você desenvolver layouts totalmente fluidos. E aqui em seguida nós temos a parte de login, a estilização da telinha que vai ficar no centro da nossa tela principal. Então nós vamos definir que a sua largura será de 100%, mas ele vai atingir o máximo de 400 pixels. Então independente do tamanho da tela, se for menor que 400 pixels, então ele vai ocupar 100%, mas se passar de 400 pixels, então ele vai limitar o tamanho de 400 pixels. Altura de 250 pixels, aqui as propriedades bem simples, o contorno dela, o border radius, nós vamos colocar 20 pixels para ficar o canto arredondado. E aqui nós temos também novamente as propriedades Flexbox. Agora aqui
vai acontecer a mágica. Então aqui nós temos o background. Aqui eu coloquei uma cor branca de 10%, eu vou explicar também em detalhes. Aqui uma borda, eu coloquei uma bordinha branca também de 30% de opacidade. E aqui que está acontecendo realmente a mágica, que é a nossa propriedade backdrop filter. E eu coloquei blur de 10%, e eu já vou explicar em detalhes também. Input, que nada mais é que os nossos campos de envios de informações. Então eu coloquei só 90% para não ocupar todo o nosso login, para ficar umas margens lateral. Altura de 40 pixels, border radius, ficar o canto arredondado de 5 pixels, a margem, e aqui as nossas bordas e o nosso background. E aqui é uma forma de seleção também de input, a qual nós colocamos pelo tipo. Nós colocamos o input, que é o campo que vai receber as informações, o tipo submit, e aqui eu coloquei como background image, aqui um gradiente que eu vou explicar também logo a seguir, tá ok? Agora vamos desconstruir o nosso código, vamos entender a lógica por trás disso. Então nós vamos ter a nossa imagem, que simplesmente eu vou definir no elemento HTML div class container. Você pode colocar qualquer nome, pode colocar background, e aqui eu coloquei como container somente para nós identificarmos. E nós vamos ter as principais propriedades, que é o background image, onde vamos adicionar o diretório desta imagem, ou pode ser o link desta imagem. Eu coloquei background size cover, porque eu quero que a minha imagem venha ocupar toda a nossa tela. Você pode colocar o container, mas só que o container ele vai fazer com que a imagem venha caber ao máximo dentro da tela, talvez sobre alguns espaços em branco. Então por isso que eu coloquei cover, porque independente se vai cortar a imagem ou não, eu quero que ele venha ocupar toda a nossa tela. Então se eu aumentar ou diminuir a tela, ele sempre vai ocupar todo o espaço em branco, tá ok? E agora nós temos a nossa tela de login, que são esses elementos HTML, onde nós colocamos div, class, eu coloquei login, somente para nós identificarmos. Em seguida nós temos os elementos filhos, que são os inputs de envio de e-mail, o de senha, e também temos o nosso botão submit. E as propriedades principais são background, onde eu coloquei aqui um branco com um pouquinho de transparência de 10%. Eu coloquei uma borda para ficar um pouquinho aquele contorno, como se fosse um vidro mesmo, com aquele contorno em branco, tá ok? E a propriedade principal dessa tela, como já havia falado, é o backdrop filter. Então nós vamos ter o valor blur, mas nós podemos também ter outros tipos de valor. Podemos ver aqui várias opções que nós temos disponíveis para aplicar o backdrop filter. Se você não entende sobre isso, eu recomendo que você assista esta aula, que está aqui também aparecendo no card ou na descrição, onde eu vou deixar uma aula para você entender um pouco mais de detalhes sobre o uso desses filtros. Eu explico usando a propriedade filter, mas só que o resultado vai ser o mesmo. Só nesse caso aqui que vai ser invertido, a qual vai ser aplicado no fundo, mas quando nós trabalhamos com filter, ele vai ser aplicado no objeto em si que nós estamos seletando. Então se você quiser entender mais sobre os filtros, então eu recomendo você assista a outra aula. Mas continua nesta aula primeiro, para você entender a lógica aqui do que nós vamos aplicar do feito vidro transparente, tá ok? Então nós temos aqui o principal valor que nós vamos usar, que é o blur, que nada mais é que desfoque. Então vamos ver aqui um exemplo da diferença entre filter e backdrop filter. Então nós temos aqui, vamos usar este exemplo, onde temos uma imagem de fundo e vamos simular uma tela de login na frente. Então nós usamos o filter, e se nós aplicarmos o valor blur, nós podemos ver que a telinha que estava na frente, ela começou a ficar um pouco desfocada. E quanto mais aumentamos este valor do blur, então mais desfocado vai ficar este elemento. E lembrando que aqui eu estou seletando essa imagenzinha branca que está à frente da nossa imagem dos balões. Agora, se nós usarmos um outro exemplo, vamos aplicar no mesmo elemento, que é esse elemento branco, mas vamos aplicar backdrop filter, e vamos colocar o mesmo valor blur de 10%. E como você pode perceber neste momento, a nossa imagem branca ela não ficou desfocada, mas sim o fundo. Então quando nós fizemos desta forma, ele vai aplicar no backdrop, tá ok? Então esta é a diferença entre o filter e o backdrop filter, então você não pode confundir. O filter, ele vai aplicar diretamente no objeto que está sendo seletado, e o backdrop, ele vai aplicar assim no background onde se encontra esse elemento, tá ok? E claro, para você visualizar o que está acontecendo no backdrop, é necessário que tenha uma opacidade. Se a sua cor estiver com a opacidade de 100%, assim, de forma que não seja visível o fundo, então você não vai conseguir visualizar este efeito. Então é necessário que você venha colocar um pouquinho de transparência nesse elemento que está sendo seletado, tá ok? Então vamos aqui no nosso arquivo, eu já criei aqui um novo arquivo, coloquei os elementos básicos do HTML, que é a estrutura do corpo HTML, e aqui nós temos a parte do body, onde vamos começar a digitar todo o nosso corpo HTML. Vamos colocar div, class, vamos colocar container, e dentro
nós vamos colocar o elemento de login, vamos colocar div class login, somente para nós identificarmos este elemento. Em seguida, nós temos os nossos input. Aqui eu vou colocar type email, você pode colocar text, você pode colocar qualquer outro tipo de input, mas é somente para nós identificarmos. E aqui no placeholder, que basicamente é o texto que vai ficar visível ali no campo do e-mail, como sugestão para o usuário. Por exemplo, digite o seu e-mail, somente para o usuário saber que ali tem que digitar o e-mail. Agora vamos digitar outro campo, que é input, type, password, aqui é onde vai ficar a senha. E vamos colocar também o placeholder, vamos colocar senha, somente para o usuário saber que aqui é um campo de senha. E agora vamos colocar outro input, type, submit. Então, a partir desse momento é um campo que vai ser enviado as informações do nosso formulário. Aqui não vai funcionar, porque aqui nós não estamos trabalhando com um formulário, somente para questão didática, tá ok? Eu vou duplicar aqui a minha tela para você ir visualizando. Como você pode perceber, simplesmente apareceu aqui basicamente nosso campo de e-mail e o nosso campo de senha. E aqui é um botão de enviar. E agora nós vamos aplicar as estilizações básicas do CSS. Primeiramente, o que eu vou fazer? Aplicar no HTML e também no body. As propriedades básicas, vamos definir que a sua altura será de 100% e a sua largura também será de 100%. E agora eu vou tirar as propriedades básicas do navegador, que é o pad, eu vou colocar de 0, o margem eu vou colocar também de 0, e agora eu vou colocar o border também de 0. Então eu recomendo que sempre que você coloque essas propriedades padrão para você tirar as propriedades do navegador, tá ok? E agora nós vamos aplicar para o nosso container, é onde vai receber a nossa imagem. Então nós colocamos container, vamos definir que a sua largura será de 100%, eu vou definir também a sua altura de 100%, que basicamente ela vai ocupar todo o espaço do HTML e do body. Agora em seguida nós vamos aplicar o background image. Agora qual que será a nossa imagem? Nós sempre colocamos o URL, como você pode perceber que aqui no meu diretório apareceu duas imagens, mas você pode colocar através do link que eu colocar aqui, que é https, agora illustracode.com.br/assets/images/balloon.png. Então desta forma ele vai aparecer a imagem que eu coloquei nesse diretório, tá ok? Então, ou você pode pegar esse link e ir no navegador fazer o download desta imagem, que vai funcionar da mesma maneira, e você coloca aí na sua pasta. Mas só que você não pode errar aqui o link se você for usar através do link. E agora vamos colocar background size, então nós vamos definir qual será o seu tamanho. E aqui nós temos a opção de alto, então ele vai se adaptar de acordo com o tamanho da imagem. Como você pode perceber, que a minha imagem está muito grande aqui, porque a imagem realmente é grande. E aqui temos a opção de contain, como você pode perceber que ele fez o máximo para caber a nossa imagem, mas como a nossa imagem ela não conseguiu ocupar todo o nosso navegador aqui, então por isso que apareceu um outro pedacinho, ou seja, ele está duplicando a nossa imagem. E quando nós colocamos o cover, então neste caso ele vai fazer o possível para que a imagem venha ocupar toda a nossa tela, mesmo que corte um pedacinho, mas ele vai fazer o possível para cobrir todo o nosso navegador. E agora vamos centralizar toda a nossa tela de login. Simplesmente eu vou usar as propriedades Flexbox. Então nós colocamos display, vou colocar flex. Então é assim que nós começamos as propriedades Flexbox. Então agora eu vou colocar o justify content, o alinhamento horizontal, eu vou colocar no center. Então, como você pode perceber, aqui no meu navegador ele já centralizou a nossa tela de login. Agora, align items. Então, nós vamos colocar center também para centralizar na vertical. Então, nossa tela de login já foi para o centro da nossa tela. Então, é uma maneira bem simples para você centralizar qualquer objeto na tela do seu navegador. E lembrando, um erro que muitos cometem, aqui no itens, aqui não é com N. Se no português nós formos colocar no plural, nós colocamos o NS, mas só que no inglês nós deixamos M mesmo, tá ok? Então não erre nessa parte. E agora nós vamos aplicar as propriedades para a nossa tela de login. Então podemos ver que a parte do fundo já está totalmente estilizada e agora nós vamos aplicar as propriedades para este elemento. E para seletarmos, nós vamos seletar pela class e vamos definir que a sua largura total será de 100%, mas vai ter o limite, que por isso que eu estou colocando max width de 400 pixels. Então ele vai ocupar 100%, mas só que se ele passar de 400 pixels, ele vai limitar a esta largura total, tá ok? Então agora vamos definir a sua altura também de 250 pixels. Agora vamos definir o border radius, vamos definir de 20 pixels. Por enquanto você não vai visualizar na tela, mas eu vou colocar um background aqui para nós vermos o resultado. Então background, eu vou colocar cor hexadecimal, hashtag, nós colocamos 6 vezes a letra F, 1, 2, 3,
então nós podemos visualizar no navegador que já apareceu aqui a nossa telinha de login. Então esse é o resultado. Então por isso que eu coloquei aqui 20 pixels, você pode perceber que já apareceu uma borda, um canto arredondado. Se eu colocar 10, então ele vai diminuir. Então vamos colocar 20 mesmo que tá bom. E agora o que eu vou colocar aqui? Colocar o border, eu vou aplicar de 2 pixels, do tipo Solid, e eu vou colocar a cor branca também. Vamos colocar a cor branca, que é 6 vezes a letra F. Eu vou colocar uma opacidade de 30%, e aqui no background eu vou colocar de 10%. Então como você pode perceber que o nosso layout ele ficou um pouquinho transparente. Então vamos aqui no navegador, vamos inspecionar o nosso código, Ctrl Shift I. Deixa eu limpar todo esse código aqui. Então, como você pode perceber, só vou seletar aqui o nosso elemento. Nós vamos nessa parte aqui. Vou só mostrar a parte do CSS. Aqui, como você pode perceber, apareceu as cores de background. E aqui nós temos as cores das nossas bordas. E nós podemos ver aqui que nós temos algumas opções de cores, como você pode perceber. Quando nós colocamos as 6 primeiras letras, nós estamos definindo a sua cor. E aqui o último número, nós estamos colocando a sua porcentagem de cor. E se nós deixarmos sem nada, então nós podemos ver que esta barrinha, que é chamada de cor alfa, ela foi para 100%. Então por isso nem precisamos colocar o valor. E quando nós vamos diminuindo, você pode perceber que ele vai alterando simplesmente os 2 últimos valores. E aqui nós podemos fazer desta forma. Podemos colocar 10 para ser 10%, nós podemos colocar 20 para ser 20%, nós podemos colocar 30 e assim por diante até o valor de 100%. E quando chegar no 100%, nós não precisamos colocar nada, tá ok? Então como você pode perceber, começa de 00 e vai até 100. Aqui aparecem algumas letras, mas isso não é tão interessante, não é importante, mas o mais importante é colocar os números, tá ok? E aqui nós estamos trabalhando com as cores hexadecimais. E nós podemos mudar também aqui para as cores RGBA. E quando nós estamos aplicando a cor branca, nós colocamos 255 de vermelho, 255 de cores verde, 255 de cores azul e nós colocamos aqui o alfa, que também vai variar de 0 até 100. Mas só que aqui na verdade nós não trabalhamos com o valor 100, mas colocamos de 0 ou 1. 1 é 100% e o 0 é 0%. E se eu quero colocar, por exemplo, 30%, nós colocamos 0.3. Então agora vai ser 30%. Ou você pode simplesmente tirar este 0. Se tirar o 0, ele vai continuar funcionando da mesma maneira. Se nós clicarmos aqui, vamos ter outras opções. E aqui também no card ou na descrição vou deixar um link onde expliquem mais detalhes sobre como que nós trabalhamos com cores através do CSS. E também assim se aplica para o nosso border, onde nós colocamos esta cor hexadecimal com a porcentagem de 30% da cor branca, tá ok? E agora como que nós aplicamos a cores RGBA aqui no nosso código? Simplesmente nós podemos fazer desta forma. Vou mostrar aqui o meu código. Nós podemos colocar RGBA, colocamos 255, 255, 255 também, que é a cor branca, e nós colocamos a porcentagem em seguida, que no caso é 10%. Então vai funcionar da mesma maneira, tá ok? E agora nós vamos colocar as propriedades Flexbox. Então o que eu vou fazer aqui? Display, nós colocamos Flex. Agora eu vou alinhar todo o nosso conteúdo, mas como você pode perceber, ficou um pouquinho estranho o nosso código, mas eu quero que ele fique na coluna. Por exemplo, o e-mail, depois a senha e depois o nosso botão. Aqui, por enquanto, ele está na horizontal. Então, se você já entende o básico do Flexbox, você já sabe o que tem que fazer aqui. Então, nós colocamos Flex, Direction e nós colocamos Column. Então, a partir desse momento, ele já inverteu a sua posição. Então, agora o que nós vamos fazer? Agora vamos alinhar verticalmente. Agora a partir desse momento o Justify Content ele vai alinhar verticalmente e o Align Items ele vai alinhar horizontalmente. Então colocamos Center. Agora aplicar essas propriedades do login, já nós vamos aplicar outra propriedade aqui. Agora vamos aplicar as propriedades para o nosso input. Então o nosso input vai receber a largura de 90% e nós vamos definir a sua altura será de 400 pixels. Eu vou aplicar um border radius somente para nós vermos o canto arredondado. Border radius, vamos aplicar de 5 pixels. Eu vou aplicar uma margem, vou colocar de 10 pixels a sua altura. Vou colocar 10 pixels na altura e também na parte de baixo. Então, como você pode perceber aqui no meu editor já aparecem algumas opções. Então, eu vou colocar 10 pixels e vou colocar 0. Então, isso aqui é aplicado no topo e no bottom, que é a parte de cima e a parte de baixo, e aqui do lado direito e esquerdo. Direito e esquerdo eu não quero que aplique nada, então simplesmente eu vou colocar na altura, na parte de cima e na parte de baixo, tá ok? Eu vou aplicar também um border, eu vou adicionar 2 pixels,
do tipo Solid, aqui é Pixel. Eu vou colocar também uma cor branca, vou colocar na cor hexadecimal. Eu vou colocar de 30% de opacidade. Então você pode perceber que ficou pouca coisa transparente. E agora falta aplicar as propriedades para o nosso botão Submit. E como você pode perceber que aqui no meu layout que eu já havia desenvolvido, aqui tem uma cor gradiente. Então vamos entender um pouquinho mais sobre as cores gradientes. Como que nós trabalhamos com as cores gradientes através do CSS? Vamos ver aqui um exemplo usando principalmente o Linear Gradient. Então nós temos essa propriedade Background Image. Para aplicar o gradiente, nós usamos Background Image. E nós temos aqui o tipo do gradiente, que nós temos o tipo linear, que é uma cor vai de cima para baixo ou da esquerda para a direita, assim por diante, ele é linear. E nós temos o tipo radial, que é uma forma mais de ciclo, tá ok? Esses são os tipos de gradiente. É claro que há outras formas de nós trabalharmos com os tipos de gradiente. E em seguida nós temos o direcionamento deste gradiente. Vamos usar o exemplo aqui do linear gradiente. Nós temos o to right, que é para a direita, da esquerda para a direita. Nós temos to left, da direita para a esquerda. Nós temos to bottom, que é de cima para baixo. E nós temos o to top, que é de baixo para cima. E outro valor que você pode usar aqui é em forma de graus. Então aqui um exemplo de 45 deg. Então nós estamos especificando que nós queremos que a nossa cor tenha 45 graus de inclinação. E em seguida nós temos as nossas cores. A primeira cor e a segunda cor, aqui você pode colocar nos valores hexadecimal e também pode colocar nos valores RGB, que vai funcionar da mesma maneira. Então você deve só prestar atenção na questão do direcionamento. Então vai ter a primeira cor e a segunda cor, e os tipos você deve estar atento a isso também. Claro que aqui é uma forma bem basiquinha, estou explicando como que nós aplicamos o gradiente. Se você quiser uma aula mais detalhada sobre como que nós trabalhamos com gradiente, tanto linear quanto do radial, que é um pouquinho complexo para você entender toda essa aplicação de gradiente e os tipos de gradiente, então deixe nos comentários que eu posso criar uma aula específica ensinando sobre isso, tá ok? Então vamos agora aplicar no nosso código esse gradiente. Agora eu vou seletar o elemento Submit. Então, agora eu vou seletar pelo tipo. E agora eu vou seletar o elemento do tipo Submit. Aqui eu seletei o input, então ele vai seletar todos, mas agora eu quero seletar somente o Submit, mas sem usar class, sem usar o ID. Então o que nós fazemos? Nós colocamos o input e agora nós colocamos desta forma, type, e nós colocamos o tipo. Então a partir deste momento, então vai seletar pelo tipo de input, que no caso vai ser o Submit. Agora eu vou aplicar um Background Gradient, vou colocar Background, nós usamos a propriedade Background Image, em seguida nós colocamos Linear Gradient, e quando nós colocamos linear, nós temos a opção Linear Gradient e temos o Repeat em Linear Gradient para repetir o nosso gradiente. Mas aqui nós vamos usar simplesmente o Linear Gradient. Agora qual é o direcionamento? Eu vou colocar 45 deg porque eu quero que seja um valor de 45 graus, seja um pouquinho inclinado, tá ok? E agora nós vamos colocar a primeira cor, eu vou colocar F3 com a cor hexadecimal 7335. Agora a segunda cor, vou colocar FDC830. Eu fui testando até que cheguei nesta cor, e um detalhe muito importante quando você estiver trabalhando com gradiente é não aplicar cores muito exageradas, por exemplo, cores que contrastam demais. Então é bom usar sempre cores bem sutil. Por exemplo, eu vou trabalhar com laranja, trabalho com laranja um pouquinho mais escuro, o outro mais claro. Há um vermelho mais escuro, o outro mais claro. Há forma sim de nós trabalharmos com cores contrastantes, mas que não seja muito exagerado. Se você quer uma aula também sobre isso, com mais detalhes, sobre como que nós trabalhamos com cores, eu posso criar uma aula também específica e você pode pedir aqui nos comentários, tá ok? Mas eu fui testando até que cheguei nessas cores, que são umas cores bem suaves. Eu vou só duplicar aqui a minha tela para você visualizar. Então, opa, eu só errei aqui neste valor, que é Linear Gradient, sem o E no final. Então, como você pode perceber, que já ficou aqui um gradiente bem suave, ficou bacana a cor que eu queria. E agora, para finalizar, faltou aplicar aqui na nossa telinha de login o desfoque do fundo. Deixa eu tirar esse código aqui. Então, só faltou essa parte do fundo deixar um pouquinho mais desfocado. Então, nós vamos voltar aqui no nosso código, aqui na parte do login. Então nós vamos aplicar a nossa propriedade principal, que é o Backdrop Filter, e nós vamos colocar o Blur. Então a partir desse momento eu vou colocar de 10 pixels. Como você pode perceber que o nosso fundo ficou desfocado. Só vou inspecionar aqui o nosso código. Vamos seletar esse elemento de login. Aqui nós temos o nosso Backdrop Filter e nós temos aqui o Blur de 10 pixels. Vamos colocar de 1 pixel. Então você pode perceber que ficou um pouquinho desfocado, mas vamos aumentar aqui
agora ficou bem mais desfocado. Vamos colocar 50 pixels, agora ficou bem desfocado. Então aqui quase nem vê o efeito acontecendo. Então vamos colocar de 10%, que eu achei um valor bacana para ficar aqui o nosso efeito. Então já está aplicado o nosso efeito de vidro transparente com um pouco de desfoque. Então você pode perceber que é bem simples de nós trabalharmos com esses filtros. Se você não entende de filtros, então eu recomendo que você assista a aula que está aqui na descrição, onde explica em mais detalhes sobre os filtros CSS, que vai ser aplicado também para o Backdrop Filter, tá ok? Se ficou alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, a qual eu posso criar uma aula aí ensinando com mais detalhes, tá ok? Então te espero na próxima semana com mais aula aí do quadro iCode For. Fui e até a próxima!